Olá você, boa tarde, tudo bem? Estamos começando a partir de agora mais um encontro aqui na live de casa com Fábio Roberto. Hoje, 19 de junho de 2020. Aqui estamos juntos para o nosso segundo encontro nessa live do site Fábio Roberto Notícias. Também estamos ao vivo a partir de agora no YouTube e também estamos ao vivo aqui através do Facebook, onde você pode participar com a gente, aí participando, interagindo, você vai poder acompanhar já já a nossa live de hoje com a participação do secretário de com o secretário, tá, de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Ilhéus, o doutor Vinícius Briglia, que estará conversando com a gente, falando aí acerca da novidade em relação ao comércio de nossa cidade, a reabertura gradual do comércio. E vocês estarão acompanhando a partir desse momento, quando vamos estar aqui abrindo, então, já liberando a imagem para o nosso secretário, doutor Vinícius Briglia, que já está aqui com a gente. Pronto, já está aqui conosco. Doutor Vinícius Briglia, primeiramente, seja bem-vindo a essa nossa live de casa com Fábio Roberto. A partir de agora, vamos bater um papo e falar das boas novas para a cidade de Ilhéus nesse momento que nós estamos enfrentando da pandemia do novo coronavírus. Secretário Vinícius Briglia, muito obrigado pela sua vinda, por atender o nosso pedido, nosso convite, e boa tarde. Boa tarde, Fábio, Roberto. Eu que agradeço aí o convite, meu amigo, de estar aqui no seu programa. Você que tem cada vez mais audiência, tem se reinventado, né? Hoje você já está com um programa de sucesso aí na Rádio Baiana e também com suas lives aí. Eu acho que já é a segunda live de casa, não é isso? Exatamente. Estou tendo a oportunidade de ser o segundo convidado aí do seu programa e tenho acompanhado o seu sucesso. Eu só tenho a lhe parabenizar, né, pelo desempenho do jornalismo aí de sucesso realmente. Exatamente. Hoje vamos falar nesse bate-papo com o secretário Vinícius Briglia, basicamente sobre o plano de reabertura do comércio. Vamos falar também sobre a retomada da economia e as ações voltadas para a agricultura familiar. Mas quem é Vinícius Briglia? Dr. Vinícius Briglia, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, OESC, é advogado, atuou como procurador do município de Ilhéus entre 2006 a 2012. Dr. Vinícius, ele também foi diretor da Escola Superior de Advocacia de Ilhéus, Hamilton Inácio Castro, entre 2010 a 2012. Ele também foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB nos triênios 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Atualmente, foi nomeado como secretário de Desenvolvimento Econômico em dezembro do ano passado, na gestão do prefeito Mário Alexandre Correia de Souza. À frente dessa importante pasta, Dr. Vinícius, ele tem por finalidade de conduzir as ações governamentais voltadas à geração de emprego, renda, à reeducação das desigualdades regionais, em apoio às vocações econômicas e desenvolvimento local, ao fortalecimento da cultura empreendedora, a melhoria da competitividade, a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, do desenvolvimento rural sustentável e solidário, além do apoio e fomento à pesca e a garantia dos direitos à alimentação e à segurança alimentar e nutricional do município. É desenvolvimento sustentável para uma cidade do tamanho da nossa, não é isso, secretário? É uma tarefa que não é fácil, né? É uma tarefa árdua,
né? Mas o município de Ilhéus vem conseguindo desempenhar, mesmo com todas as dificuldades. Desde quando eu entrei no governo, eu já acompanhei a segunda crise que a gente enfrenta, né? Tivemos um enfrentamento aí à crise do óleo. Na época, o secretário da pasta era o Dr. Gerson Moraes, que hoje é vereador, e liderou brilhantemente, naquela ocasião, aquela crise do óleo, e eu fazia parte do comitê de crise ali, né? E agora faço parte do comitê de crise dessa crise aí do coronavírus, né? Então, vamos dizer que eu já estou PhD em crise, né? Espero que não venha outra aí pela frente. Mas, assim, como eu estava dizendo, o município vem conseguindo, apesar das dificuldades, desempenhar o seu papel de desenvolvimento econômico, sustentável e regional, não só em Ilhéus, na sua região. No ano de 2019, Fábio, nós tivemos um crescimento econômico com dados colhidos do CAGED, tivemos um saldo positivo de quase 1.000 empregos, né? Quando a gente fala o saldo, é somando os admitidos e os demitidos, né? Então, nós tivemos um saldo positivo de quase 1.000 empregos. Esse saldo a gente não alcançava desde 2010, né? E isso se deve, claro, às ações que foram desempenhadas pelo governo Mário Alexandre. E a gente já vinha desempenhando outras ações, né? Como o Plano Sustentável de Desenvolvimento, que nós lançamos no final do ano passado, justamente prevendo o crescimento do ano 2020, que a gente imaginava que seria positivo. Os primeiros meses começou bem, mas com o aparecimento do coronavírus, nós tivemos um impacto na nossa economia que não é o impacto local, né? O mundo inteiro sofreu esse problema. São empresas que estão com dificuldades, o desemprego que vem crescendo bastante, e a gente vem assim tentando adotar algumas medidas justamente para que a gente possa retomar a nossa economia da forma mais breve possível. Você falou do plano de reabertura do comércio, Fábio, mas o plano de reabertura do comércio apareceu depois de uma série de ações adotadas pelo município. Naquele momento, lá no meados de maio, quando começou a aparecer os primeiros casos de coronavírus, nós fomos forçados a decretar aqui a quarentena, fechamos algumas atividades, suspendemos o exercício de algumas atividades econômicas, né? Não era nossa vontade, o prefeito Mário Alexandre não queria fechar, né? A gente disse que fomos realmente forçados, porque não tínhamos outra alternativa naquele momento, né? Mas ainda assim nós garantimos o funcionamento dos serviços essenciais, eles continuaram funcionando, garantimos o funcionamento das atividades primárias, como agricultura e pesca, né? Garantimos o funcionamento das atividades secundárias, né, das indústrias, a atividade de construção civil, visando minimizar o impacto que a gente já sabia que poderia vir sofrer aqui a nossa economia. E o prefeito Mário Alexandre garantiu todos esses funcionamentos, e as outras atividades a gente só pôde reabrir depois de uma série de ações que foram adotadas com uma certa responsabilidade. Mantivemos o isolamento, criamos barreiras sanitárias na entrada da cidade. Nós estamos fazendo ainda, né, a busca ativa. A saúde tem feito a busca ativa nos bairros, identificando por casa quais são, aonde as pessoas são contaminadas ou não, não é? Fazemos teste em massa nos locais onde tem aparecido os casos, para poder identificar e isolar aquelas outras pessoas que possam vir estar contaminadas e que não venham a circular. E conseguimos controlar a curva de crescimento da pandemia, não é? Hoje ela está num índice aceitável, não é o ideal, que o ideal a gente gostaria que fosse 0, mas infelizmente
a gente sabe a potencialidade desse inimigo invisível que é o coronavírus. Ele realmente tem a capacidade de contaminar muito grande outras pessoas, não é? Mas só depois dessas ações foi que nós começamos a vislumbrar a possibilidade de reabertura do comércio. E aí foi aí que nós implantamos a flexibilização, né, da economia, né, de forma paulatina, de forma responsável, sem que com isso a gente pudesse esquecer todos os protocolos de segurança, de higienização, conforme foi orientado aí pela OMS, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado e do município. Maravilha. Para você que chegou agora, nós estamos aqui na live em casa com Fábio Roberto, hoje entrevistando, batendo um papo nessa live super tranquila com o Dr. Vinícius Briglia, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico na cidade de Ilhéus. Secretário, na semana passada, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, o juiz Alex Vinícius, ele fez uma peregrinação, tá, na central de Covid-19 e nos hospitais aqui da cidade para conhecer de perto como está sendo o trabalho do município no enfrentamento da Covid-19. E foi a partir dessa visita que o juiz, então, ele autorizou a permanência do comércio funcionando até o dia 30 de junho desse mês. A partir daí, secretário, quais serão as próximas etapas para que ocorra ou não a reabertura gradual do nosso comércio? É verdade, Fábio. Eu acho que, antes de responder, eu acho que vou falar um pouquinho sobre o plano de reabertura, que possa ser que alguns ouvintes seus não conheçam exatamente como é o funcionamento do plano. Pode ficar à vontade, secretário. E é importante para que, nesse contexto, ele entenda, não é, como está funcionando hoje o nosso comércio. Não é? O prefeito Mário Alexandre, ele determinou que a gente fizesse um modelo de reabertura de forma que não abríssemos o comércio de uma única vez, porque isso poderia colocar um número grande de pessoas na rua, não é, tanto de trabalhadores quanto de pessoas que fossem buscar o comércio em busca, para fazer alguma compra ou alguma coisa assim, e isso a gente não teria o controle e nem acompanharia de que forma isso iria impactar no cenário da saúde, certo? Então, nós, aos poucos, dividimos em fases, em grupos, né? Nós dividimos os serviços essenciais que já estavam funcionando, né? Que eram os serviços liberados, que seria a zona verde, né? A zona branca seriam aqueles serviços considerados de baixo impacto, que são a fase que a gente está hoje, né? A fase amarela, que seria a próxima fase, são aqueles serviços, aquelas atividades, aqueles estabelecimentos que teria já um impacto já mediano. E, por fim, a última etapa, que seria atividades que exercem o maior impacto na sociedade, né? E isso a gente observando aquela questão dos critérios sanitários, né, que a importância da atividade tem para o cidadão, a frequência, né, dos consumidores frequentando aquele ambiente, o número de funcionários que cada estabelecimento tem, e dessa forma a gente conseguiu, né, manter aberto o comércio, né? Tanto o nosso slogan é que o consumidor consciente, teremos um comércio inteligente, né? Se todos respeitarem as regras e protocolos, eu acho que o comércio pode funcionar sem qualquer problema, tá? Então, nós abrimos a fase branca e o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou uma ação civil pública, né, por entender que ainda não era o momento de flexibilizar, e forçou o juiz da Fazenda Pública
ir vistoriar todos os hospitais de Ilhéus para conhecer a estrutura que foi montada, a estrutura, a Prefeitura de Ilhéus, que conseguiu montar um centro de Covid no Centro de Convenções de Ilhéus, né, um centro de triagem. Hoje é um centro de referência no interior da Bahia, é o melhor centro de referência exclusivamente para o coronavírus, sendo inclusive elogiado pelo Secretariado de Saúde do Estado. Nós montamos UTIs no Hospital Regional, no Hospital de Ilhéus, né, e também no Hospital Vida Memorial, além das UTIs com respiradores que constam no Hospital Costa de Cacau. Hoje, ao todo, Fábio, nós temos 55 leitos de UTI. Ilhéus nunca teve um número tão grande de UTIs e é a cidade do interior da Bahia que tem a maior quantidade de UTIs funcionando, né? E isso é um ganho para o nosso município e mostra a responsabilidade que o prefeito Mário Alexandre teve com a nossa saúde. E só por isso que nós pudemos implementar o plano de reabertura do comércio. E o juiz ficou muito impressionado, gostou do plano da nossa estrutura da saúde, entendeu? Elogiou para o prefeito, que fez questão de acompanhá-lo, entendeu? Ele visitou todos esses locais aí de estrutura, né? Visitou leito por leito, e isso credenciou a manter o funcionamento do nosso plano de reabertura funcionando, né? Manteve as atividades da faixa branca, da zona branca funcionando, né? Aquela faixa das atividades de baixo risco, e optou por acompanhar como estaria a evolução da saúde até 30 de março, onde a partir daí, caso o cenário fosse positivo, e a gente está na torcida que será, né? A gente acredita que dias melhores estão caminhando aí, e a partir daí a gente vai fazer uma avaliação do cenário da saúde, e a partir daí a gente pode averiguar se a gente avança para a próxima fase, né? Ou se a gente mantém na fase que nós estamos hoje, tá? O importante, Fábio, é que assim, a flexibilização da abertura do comércio, conforme foi determinado pelo prefeito, era que a gente sabia da dificuldade da economia retomar em V. Não é? O que é retomar em V? Imagine o gráfico, ele caiu por causa do coronavírus e a gente retomava de forma rápida, entendeu? Numa mesma descendência que ele veio, ele retomaria. Então a gente chama isso de retomada em V. Não é? A gente hoje procura a retomada em U. Não é? É aquela queda gradual e aquela crescimento gradual e contínuo. O que a gente não pode é o crescimento em W, né, que é aquela que a gente chega num patamar que a gente abre, aí a economia sobe, aí depois desce de novo, fecha tudo, aí sobe. Isso é ruim para a economia, é ruim para a saúde, e isso a gente não quer. A gente quer aquele crescimento gradual e contínuo em U, não é? Onde a economia possa aos poucos ir retomando a sua capacidade de crescimento, os comércios possam aos poucos ir se readaptando à normalidade e a gente possa, com isso, convivendo com todo esse cenário aí, a saúde controlada. A gente não pode perder a visão da saúde, porque o foco é a saúde, é a vida, isso a gente não pode perder de vista em hipótese nenhuma. Mas a gente também não pode deixar de lado, Fábio, a economia, a saúde da economia da nossa cidade, porque é através dela que a gente garante o emprego e garante a arrecadação pública, a gente garante a sobrevivência para que as pessoas possam comprar, botar comida na mesa de sua casa. É verdade. 5h22. Secretário, como é que o senhor avalia o retorno, mesmo que de maneira gradual, do comércio de Ilhéus? Como é que tem sido essas primeiras semanas, tanto para a parte interessada, que é justamente o lojista, como também os funcionários, os colaboradores e, por si só, as pessoas que estão indo às ruas, também visitando aquelas lojas, aqueles segmentos
que foram alcançados nessa primeira fase da reabertura. Como é que o senhor acompanha tudo isso? Olha, a avaliação que eu tenho no momento tem sido positiva, Fábio. Tivemos uma queda aí no sinal do nosso entrevistado, doutor Vinícius Briglia. Ele estava para responder aí a nossa pergunta em relação... Funcionamento dos bancos, né? Sim, Após esse período, existe uma diminuição de quantidade de pessoas no comércio. As pessoas que estão frequentando as lojas, sim. Tivemos uma queda aí com o nosso entrevistado, tá? Normal, a internet tem segurança, dessas coisas. certo? Sim, O município tem ido e tem colocado os estabelecimentos onde estão realmente cumprindo. A gente tem colocado um selo, né, um selo de responsabilidade. Se você a vê a sua, Globo, você a chega. sua imagem está congelada, Vinícius. A sua imagem está Oi. congelada aí? A sua imagem Não, ficou congelada. O seu áudio está perfeito, agora a sua imagem ficou congelada. aqui eu Mas está estou lhe vendo perfeito, bem, seu. Fábio. Mas a imagem aqui, a sua, ficou congelada. Vamos ver, tentar ver se retorna aí. Veja Nós aí, por estamos aqui. favor. Continua ainda congelada a imagem. Você quer que eu saia e retorne? É Ver se bom, melhora? para ver se melhora, né? Vamos ver se volta aí, ver se consegue retornar. Nós estamos aqui batendo um papo com Vinícius Briglia, ele que é secretário municipal, ele que atua na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo Mário Alexandre, está conversando com a gente aqui, e o nosso tema hoje principal é justamente falando acerca do comércio de Ilhéus, do retorno do comércio, tá? E justamente o secretário está fazendo alguns esclarecimentos, já que o município está atendendo aí ainda a primeira fase de reabertura. Mas o que se pode ver é justamente que vários segmentos, né? Vários segmentos já estão, inclusive, aí já sendo contemplados nessa primeira fase. Nós já temos o retorno aqui do secretário Vinícius. Secretário, eu perguntei ao senhor em Tá bom, relação. tá bom, tá bom. Agora está E agora, ótimo. Fábio? Está ótimo, perfeito. Eu Ó, perguntei ao senhor em relação ao retorno, tá, gradual do comércio. Qual a avaliação que o senhor faz, tanto do retorno do comércio, como também do movimento de pessoas que estão nas ruas, na área central da cidade? tá. Eu vinha falando, Fábio, que eu tenho enxergado positivo, não é? Sim, Porque os comerciantes eles estão cumprindo com os protocolos, com as regras que foram determinadas pelo município de Ilhéus, não é? De uma forma geral, esses comércios que a gente tem identificado que estão cumprindo, estamos colocando um selo, né? O consumidor que for em determinado estabelecimento e vê o selo lá da prefeitura, é porque a prefeitura já teve lá, a fiscalização teve, viu que os protocolos estão sendo a contento, e aí por isso foi colocado, disponibilizado esse selo lá, certo? A própria vigilância sanitária também tem ido ao centro, tem feito busca ativa, né? Tem abordado a população na rua, medindo a temperatura, perguntando se tem alguém com sintomas em casa, se eles estão com sintomas e tal. Ou seja, a gente tem feito uma atuação em conjunto, né? Na verdade, a sociedade se deu as mãos, né? O comércio, a prefeitura, os cidadãos eles também estão indo uma quantidade maior, e a gente tem verificado realmente que apenas aquelas pessoas que precisam ir ao centro é que estão indo. No caso do atendimento dos serviços essenciais, né, junto aos os bancos, né, e assim, enfim, de uma forma geral, a avaliação tem sido positiva. Agora, como eu disse, nesse momento vai ser um crescimento muito lento, né?
porque houve uma estagnação da economia, ela vai aos poucos retomando a normalidade, como eu expliquei, em U, certo? Então, não vai ser em V de forma rápida, ela vai ser em U, de forma gradual e contínua, e aos poucos a gente vai retomando aí a normalidade, né? O ideal é que a pessoa, se não precisar fazer uma compra ou não precisar ir ao comércio, que fique em casa. Mas, se precisar e for para a rua, use máscaras, use álcool em gel e só frequente o estabelecimento que estejam cumprindo todas as regras de protocolo, para que ela fique em segurança, certo? E assim, e as lojas, os estabelecimentos, eu peço também, né, que eles sigam as regras para que não coloquem os consumidores em risco e mantenham, preservem a integridade da saúde dos seus funcionários. Mas, de uma forma geral, Fábio, eu tenho enxergado de forma positiva a reabertura do comércio de Ilhéus nesse momento. Doutor Vinícius Briglia, secretário municipal aqui de Ilhéus, como é que o senhor tem acompanhado essa situação do transporte coletivo da cidade? Sei que não está em sua orçada, tá? Mas o senhor, como está envolvido diretamente no gabinete de crise, acompanhando todas as discussões em relação à pandemia, o que é que o governo municipal, diz a respeito do retorno dos ônibus? Se reabriu gradualmente o comércio, como é que fica a política do retorno dos ônibus, que é a principal mobilidade urbana da cidade? Olha, eu vou falar como participante do Comitê de Crise, que, como você mesmo salientou, não é minha pasta, e eu só posso falar pelo município no que diz respeito à minha pasta, tá? E aí, no caso, quem poderia informar melhor seria a Sutran, que é a responsável pelo transporte coletivo. Mas o que eu sei, né, do que a gente vê nas reuniões do Comitê de Crise, é que o transporte coletivo já está pronto para rodar, né? A Sutran exigiu, o prefeito exigiu que, para retornar, que eles estudassem todo o protocolo, inclusive eles já divulgaram aí que foi feito esse protocolo, mantendo a segurança, né, dos transportes, respeitando a capacidade máxima de passageiro, inclusive reduzindo, evitando que haja pessoas do lado, que não haja pessoas do lado, né, sentando e tudo. Então, tem toda uma série de protocolos, uma série de mudanças que vão ser feitas aí para que o transporte coletivo volte com segurança, né? Acredito que a liminar tenha impedido aí de que o transporte coletivo volte a funcionar. E ele não retornou num primeiro momento, porque a gente sabe que seria um convite para a sociedade ir no centro, ir para o comércio, né? Enquanto a recomendação, no momento, ainda é do isolamento, tá? Mas eu acredito que logo no início de julho, né, a gente já tem aí, até julho, até o início de julho, eu acredito que a gente já tenha sinalizado alguma coisa aí, uma data a respeito do retorno do transporte coletivo. Entendi. Nesse caso, secretário, então, vai ter que aguardar finalizar 30 de junho para se fazer uma avaliação para saber se a cidade reúne condições de avançar para a segunda etapa? Exatamente. Até o dia 30 de junho, a gente não pode avançar para a próxima etapa, porque aí estaríamos descumprindo uma decisão judicial, e a gente sabe, né, Fábio? Ordem judicial não se discute, se cumpre. Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui em mãos, secretário, com o boletim, o último boletim, tá, da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos buscar aqui para trazer na íntegra as informações que nós temos do boletim de ontem, tá? Dia 18 de junho, já que do de hoje ainda não foi divulgado pelo Gabinete de Crise, pela Vigilância Epidemiológica. A cidade tem, no total, desde quando a cidade começou aí realizando a campanha de prevenção, de isolamento, distanciamento social, até agora a cidade ela tem 996 positivados, tá? 623 curados. Até o momento a cidade tem aí 623 pessoas venceram
o coronavírus. Em contrapartida, 46 pessoas estão na UTI e, infelizmente, 46 pessoas morreram. Até agora, 261 pessoas estão aguardando resultado, tá? E, no total, até o momento, a vigilância epidemiológica atendeu 8.727 notificações. 996 casos, 623 curados. Com essa planilha, secretário, já pode-se fazer uma análise, mesmo que de maneira superficial, uma maneira mais resumida, que pode dar uma certa, vamos dizer assim, expectativa de que o comércio vá avançar a partir do dia 30 de junho, se justamente a população continuar contribuindo e achatar essa curva? Quando você fala em 900 e tantos casos, 90. Fábio, 900 e... você se refere a números absolutos, né? Para a gente avaliar, assim, eu não sou da saúde, não sou da área da saúde, mas a gente tem acompanhado, né? O que a gente ouve é que a gente não pode tratar de números absolutos, o total de números de casos. O que a gente tem que estar em vista são o total de pessoas contaminadas, né? E quantas estão precisando de leitos de UTI. Né? E quantos leitos de UTI estão disponíveis não apenas em Ilhéus, mas em toda a Bahia. Porque, como a gente sabe, os leitos de UTI eles são regulados pelo Estado. Né? Hoje a gente tem 55 leitos de sobra para a população ilhéense. A gente termina que consegue, inclusive, atender as cidades vizinhas, né? E, assim, o que nós avaliamos no Comitê de Crise semanalmente são os relatórios semanais, onde a saúde nos apresenta a taxa de contaminação diária. Né? Eles apresentam a média da taxa de contaminação diária, que é com base nesse critério que a gente consegue avançar ou não. Né? Então, 3,6 é uma taxa segura até 3,6. A gente, abaixo dessa taxa, a gente pode avançar de fase de forma tranquila, à vontade. De 3,6 a, se não me engano, 5, eu não me recordo aqui, mas a partir de 3,6 a gente só pode avançar dependendo se esse aumento foi ocasionado, né, de que forma ele foi ocasionado, por exemplo, se foi setorial ou se foi de forma espalhada. Se foi setorial, né, por exemplo, no Costa do Cacau, que teve aquela contaminação, foi um foco setorial. Então, ali a gente consegue isolar aquelas pessoas lá, consegue controlar, e o resto a gente consegue fazer permanecer as atividades. Né? Chama-se uma abordagem mais cirúrgica. Né? Agora, quando é uma contaminação mais espalhadas acima desse critério, aí a gente não teria mais como avançar. Né? Então, a gente ficaria nesse período aí até que houvesse uma melhoria. Né? Se a gente avançar demais esse número de taxas, dessa taxa de contaminação diária, a gente pode até mesmo retroceder de fase, voltar aos serviços essenciais, e até, se um caso gravíssimo, a gente extrapolar essa taxa de contaminação diária, a gente pode até se falar em lockdown, né? Caso haja um crescimento aí fora do controle. Então, na última avaliação que nós fizemos, a gente faz uma avaliação semanal, a taxa de contaminação diária estava abaixo de 3,6. A gente, se segunda-feira não tivesse um liminar, a gente poderia estar avançando para a próxima fase. A gente não pode falar por hoje, a gente só pode falar à medida de que quando a gente faz essas avaliações da semana. Então, a última avaliação que foi feita, que se refere ao período da semana anterior, o cenário dá positivo. O cenário dessa semana nós ainda estamos em observação. A Secretaria de Saúde só vai apresentar esse relatório na segunda-feira. E aí a gente vai ter uma noção de como foi o avanço da saúde em Ilhéus durante esse período. Muitas pessoas, secretário... Você entendeu um pouco como é o funcionamento, né? Entendi, sim, com certeza.
Para você que está chegando, estamos aqui nessa live de casa com Fábio Roberto, hoje recebendo a visita do secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ilhéus, o advogado Briglia. Doutor Vinícius, muitas pessoas ficam a se perguntar na rua o que é gabinete de crise, como é que funciona isso? Quem compõe esse gabinete? Para que esse gabinete surgiu? Qual é a serventia que ele tem nesse momento de pandemia? O senhor, como um dos componentes desse gabinete, pode explicar um pouco para a gente como é que isso funciona na prática, para que a sociedade tenha conhecimento? Claro. O prefeito Alexandre, isso é de conhecimento de todos, ele sempre optou por uma gestão mais democrática, né? Ele nunca foi aquele gestor autoritário, ele sempre optou por uma governança participativa. E quando surgiu o coronavírus, a possibilidade de surgir o coronavírus, né, em nossa cidade, ele rapidamente trouxe as sociedades, representantes, né, de instituições, né, hoje participa aí as Forças Armadas, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, a CESAB, o representante do Hospital Costa do Cacau, toda uma série de pessoas envolvidas, né, e que representam as diversas instituições, cada um no seu ente federativo. Você observa que tem representantes do governo federal, estadual e municipal. E as decisões, elas são tomadas de forma participativa, né, é uma gestão colaborativa, de forma que todos possam contribuir para que as decisões sejam tomadas de forma mais clara e responsável. Não é uma decisão isolada, é uma decisão que a gente está tomando de forma responsável, ela é bastante discutida, debatida, tem apresentações, estudos que são apresentados, relatórios, entendeu? São reuniões que às vezes a maioria delas tem ocorrido por videoconferência, mas às vezes são reuniões que ocorrem de 2, 3, até 4 horas de durações, onde se realmente a situação e o cenário de Ilhéus é debatido exaustivamente. Excelente. Então tá aí, para que o cidadão conheça um pouco como é que funciona o gabinete de crise. É um gabinete de crise, secretário, que o prefeito ele participa do gabinete ou apenas secretários e outras instituições? O prefeito ele é o gestor, né? Ele não participa de todas as reuniões, ele participa das reuniões mais importantes, né? Mas tudo o que acontece nas reuniões é passado para o prefeito, ainda que ele não esteja participando. Ele lê as atas, algumas reuniões são gravadas, ele assiste às reuniões e algumas ele até participa também, entendeu? Ele está sempre, ainda que ele não participe fisicamente, ele está sempre participando, trazendo as diretrizes, as determinações e orientando o funcionamento do gabinete de crise, né? Na verdade, todas as decisões têm sido orientadas pelo prefeito, ele tem mostrado a direção qual tomar, mas claro que ele ouve, não é, os integrantes desse comitê, não é? E isso, Fábio, me permita lembrar, levou o município, né, junto à transparência pública, ser o município do interior do sul da Bahia com melhor classificado na transparência pública. A transparência pública, o Instituto Nossos Ilhéus e outras instituições aí que fazem esse controle dos dados de transparência pública, essas ações que são desempenhadas junto ao comitê, ao gabinete de crise, elas são justamente para dar uma participação popular, uma participação pública maior, né? E além dos integrantes, a gente ouve representantes, segmentos da sociedade, aqueles que queiram expor alguma situação,
Por exemplo, durante a discussão do plano de reabertura do comércio, a gente ouviu representantes das entidades como a Associação Comercial, o SINEC, o CDL e diversos representantes de segmentos. Então, a gente tem atuado de forma bastante democrática, ouvindo a todos. Ainda ontem a gente participou de uma reunião com representantes de academias, né? Eles pretendem aí intui algumas reivindicações, quer abrir e tal. E aí a gente ouviu, né? A gente está aqui também, não é só para impor, né? A gente quer ouvir, às vezes a gente pode estar enganado em determinada situação ou não, então a gente tem debatido, não apenas internamente, mas debatido com a sociedade o andamento aí de todo o cenário da gestão desse período da crise aí de coronavírus. E com fé em Deus, Fábio, em breve a gente vai sair dessa crise, entendeu? Esse coronavírus vai passar, a gente não vê a hora que ele vai embora e a gente possa retornar aí à normalidade. E como é que foi, secretário, essa reunião com os representantes da academia aqui de Ilhéus? O senhor pode expor, explanar? Pode ficar à vontade. Não, na verdade, foi uma reunião rápida, né? Aí eles colocaram que já estão prontos para reabrir, estão adotando todos os protocolos aí para sua reabertura, né? De fato, os protocolos, algumas academias aí já estão preparadas, os protocolos estão bem preparados, né? E não poderia ser diferente, já que os estabelecimentos não poderiam abrir sem esse protocolo, mas nós também explicamos a ele que nesse momento a gente não pode avançar de fase, porque nós temos uma liminar que nos proíbe de avançarmos de fase. Então, na verdade, eles vão ter que aguardar um pouquinho até que o juiz aí libere aí, que seria aí, no caso, a partir aí de 30 de junho, né? A partir daí é que a gente vai poder retomar o nosso plano de reabertura. Eles entenderam, né? Pede que sejam reclassificados, a gente vai avaliar realmente se é o caso de reclassificar ou não, mas o importante que a gente deixou claro para a academia, e isso, Fábio, a gente faz questão de deixar para todos os segmentos, que não é da vontade da administração pública manter os estabelecimentos fechados. Foi necessário, tá? E a gente agora quer abrir, não podemos abrir de uma vez só, por isso que a gente optou por essa reabertura gradual, para que todos possam abrir, entendeu? Infelizmente, o juiz entendeu que não era o momento ainda de avançar para a próxima fase, pediu para esperar mais um pouquinho. Vamos aguardar, sendo o cenário positivo após 30 de junho, a gente certamente vai avançar aí para a próxima fase. Maravilha. São 17 horas e 45 minutos. Estamos aqui entrevistando hoje no live de casa com Fábio Roberto, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ilhéus, doutor Vinícius Briglia. Doutor Vinícius, antes do senhor chegar para o comando dessa conceituada pasta, quem esteve à frente dela por pelo menos 6 meses foi o vereador, advogado e professor Gerberson Moraes, o Gerbinho, do PSD 55. E, na ocasião, o senhor esteve trabalhando lado a lado com o vereador Gerberson Moraes na secretaria. Conta aí pra gente, secretário, como foi essa experiência nesses 6 meses ao lado do vereador, enquanto esteve secretário? É verdade. Eu assumi a pasta após a gestão do vereador Gerberson, né? O Gerbinho, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu já conhecia Gerbinho já há muito tempo, fomos colegas de faculdade, né, do curso de Direito, formamos juntos, passamos no mesmo concurso da OAB, nós fomos aprovados e fizemos a inscrição juntos, né? Então, assim, nós sempre acompanhamos a carreira um do outro e não tinha dúvida da capacidade de trabalho dele, não apenas como advogado, mas na gestão pública, e o período que ele passou
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que na época era Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Urbanismo, era uma supersecretaria, era uma pasta maior, com maior responsabilidade, foi bastante positivo, né? Ele implementou um rito de procedimentos de licenciamento de processos. Para você ter uma ideia, uma quantidade de processos licenciados foi bem superior, não é, aos anos anteriores. Ele trouxe a desburocratização do setor. Gerbinho também, ele foi responsável, né, o prefeito pediu que ele apresentasse um plano para que a gente pudesse acelerar a economia da nossa cidade em 2020, já que em 2019 vinha sendo um ano positivo, e 2020 o prefeito queria que fosse ainda mais, que a gente entrasse aí na rota de crescimento. E aí Gerbinho apresentou ao prefeito o plano sustentável de desenvolvimento, né, um plano que traz atrativos para que empresas venham se instalar aqui em nossa cidade, para que possam gerar empregos. E acredite, Fábio, por ironia, a gente está reformulando agora o plano, se adaptando no período pós-coronavírus, porque é a base do Programa Sustentável de Desenvolvimento que irá fomentar aí futuramente a médio e longo prazo a retomada da economia de nossa cidade, gerando renda, trazendo empregos. Esse plano de retomada sustentável de desenvolvimento prevê incentivos fiscais para indústrias, empresas de distribuição e logísticas que venham se instalar na cidade ou que venham a ampliar plantas já existentes. Ele também prevê o ProTour, que é o programa voltado para turismo, onde prevê atrativos aí para hotéis, né? Para você ter uma ideia, um dos setores mais atingidos por essa pandemia foi o setor de turismo, né? E nada mais justo que a gente dê condições para o setor, um dos setores que mais contribui para a nossa economia, que é o setor de turismo, né? Tanto na geração de emprego, quanto na circulação de riquezas, né, na nossa cidade. Então, você vê que a visão do vereador, naquele momento, está sendo agora empregada agora. E naquele período eu aprendi muito, né, com o vereador, o então era secretário, né, e ele também entendeu que a gente poderia, mesmo ele saindo, eu poderia assumir a secretaria e dar continuidade àquele trabalho que vinha sendo desempenhado lá. Tá? E foi o que nós fizemos. Né? Embora tivesse havido desmembramento da Secretaria de Meio Ambiente, diminuído um pouco a responsabilidade, né? Mas a gente deu continuidade àquele trabalho que vinha sendo desempenhado e implantamos outros trabalhos, né? Porque assim, as coisas às vezes acontecem de imprevisto, como o coronavírus, a gente precisou também fazer algumas readaptações, mas de uma forma geral a gente vem dando continuidade àquele trabalho que vinha sendo desempenhado por Gerbinho. Doutor Vinícius Briglia, eu queria que o senhor falasse um pouco das ações voltadas para a agricultura familiar. Como é que funciona isso aqui na cidade, secretário? Tá. A gente falou também da crise do óleo. Gerbinho também teve uma atuação muito importante na crise do óleo. O prefeito delegou ele para coordenar aquele gabinete de crise, né? E ele, junto com o comandante Giovanni Andrade, delegado da Capitania dos Portos de Ilhéus, e o tenente-coronel Ednei Facto, comandante do 5º GBM, né? Fizeram um trabalho excepcional juntos, né? A gente tinha o lema, né, que se chegar a gente limpa, o óleo chegou. Fizemos aí a limpeza da praia daquele momento, e Gerbinho teve uma atuação de liderança assim,
bastante produtiva. Bom, em relação à agricultura familiar, hoje nós estamos desenvolvendo alguns projetos voltados para a agricultura familiar, né? Conseguimos resgatar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje a gente atinge aí, Fábio, 175 agricultores, né? 175 agricultores familiares beneficiados, são 20 entidades socioassistenciais credenciadas na rede pública que estão sendo beneficiadas, né? E hoje a gente tem um orçamento aí de R$600 mil para compra de alimentos junto à agricultura familiar. Para quem não conhece o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, a gente traz um benefício nas duas pontas, né? Por um lado, a gente valoriza a agricultura familiar, comprando os alimentos direto dos agricultores familiares e distribuindo, né, direto na rede socioassistencial das entidades credenciadas no município, onde a gente garante aí a segurança alimentar e segurança nutricional das crianças, de crianças carentes aí, crianças que precisam, né, as crianças mais vulneráveis, que é de extrema importância nesse momento do coronavírus, né? E mesmo com todas as dificuldades aí, o prefeito determinou que a gente não parasse com o programa, mesmo sem o transporte coletivo, mesmo com a dificuldade da turma se locomover, nós optamos em ir no interior, às diversas comunidades, onde a gente tem se dirigido, indo lá na pequena, lá na propriedade lá dos agricultores, buscado esses alimentos e trazido aqui de forma para que o programa não parasse, né? Hoje a gente já executou aproximadamente em 3 meses, aí, 4 meses de programa, 30% dos programas, né? E nós vamos dar continuidade aí até o final. E nós já estamos aí planejando aí a repactuação para que a gente possa dar continuidade aí a esse programa aí, para que ele continue de forma perene, né? Além do PAA, nós implantamos outros programas também. Nós trouxemos aqui o Feira Segura, a turma aí que vem do interior, expor seus produtos na Feira da Guanabara e na feira lá do Hernani Sá, né? Junto com o sistema Senaf, FAEB e o Sindicato Rural de Ilhéus, nosso amigo aí, Milton, a gente treinou os feirantes naquela ocasião para poder justamente eles possam ter segurança aí ao trazer os alimentos para ser vendidos, os hortifrutis de uma forma geral, né? Eles levaram o selo aí da Feira Segura. Semana que vem nós vamos estar entregando os certificados, fizeram um treinamento, né? A gente capacitou eles como, né, atender o consumidor, como deve armazenar os produtos, né? Sempre para que eles não se contaminem e que não contaminem também o seu cliente, né? O consumidor que está ali comprando um alimento para levar para sua casa, né? Além disso, nós vamos também estar expandindo esse programa agora do setor da produção, né? A gente conseguiu identificar aonde o feirante produz, aonde ele adquire esse alimento. Nós vamos levar os nossos técnicos do município para que possa orientar o produtor como ele deve produzir, como ele deve embalar, como ele deve trazer esse alimento, para que haja uma melhor qualidade dos produtos e dessa forma a gente também vai estar valorizando o produto do agricultor familiar. Além disso, nós também estamos implantando, em fase de implantação ainda, mas acredito que no próximo mês a gente já possa estar aí levando a efeito o balcão do produtor, onde a gente vai fazer um link direto
do produtor com o estabelecimento comercial, né, onde ele possa estar comprando esse hortifruti aí de qualidade e colocando nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, nos hotéis de nossa cidade, né? E com isso a gente estaria valorizando aqui a economia local, a agricultura local, tá? E fomentando a nossa economia, a economia regional e sustentável. Eu lembrei agora aqui, secretário Vinícius, que os feirantes da Central de Abastecimento do Malhado, não todos, mas uma parte significativa, o Estado, em parceria com o município, cedeu algumas barracas, não foi isso? Algumas barracas foram cedidas para os feirantes na Feira do Malhado? Isso, o município conseguiu a aquisição aí de 150 barracas, junto com a CAR, né, foi cedida aí aos feirantes, mas o município de Ilhéus também fez outras ações aí junto da feira, né? Já foi dada a ordem de serviço, nós vamos fazer a requalificação daquela orla, nós vamos tampar aquela orla ali que gestões anteriores prometeram e não fizeram, né? Então, o prefeito Mário Alexandre aí vai estar tampando aquela obra do canal, já foi assinada a ordem de serviço, ele também já autorizou onde a Feira Livre ficava anteriormente lá, a CESAB determinou que eles saíssem de lá, né, por causa o ambiente muito próximo, o prefeito está aproveitando para fazer uma requalificação ali no local, no pavimento, acabando com aquelas poças lá, para que eles possam sair dali e retornar ao local. E em breve também a gente vai estar fazendo uma ação lá junto à Malvina, né, onde a gente pode também fazer uma requalificação lá no local. Não é o ideal, Fábio. O ideal era que a gente fizesse uma ação toda na central de abastecimento, mas o custo é muito alto e a gente não tem condições de fazer todas essas ações de uma vez só. A gente tem que levar em consideração que são 30 anos que a central de abastecimento está abandonada, né? E o prefeito Mário Alexandre, que teve a coragem de enfrentar esse desafio e de fazer ações voltadas lá para a central de abastecimento. Maravilha. A gente está tentando também conseguir colocar outras barracas, outras barraquinhas daquelas, que são bonitas, né? Verdinha e tal. Isso. A gente está tentando também para colocar para o pessoal lá da praça ali da Guanabara, da feirinha da Guanabara, para também ficar padronizado, e também lá para a turma lá do Hernani Sá, da central de abastecimento lá do Hernani Sá. E uma ação mais a longo prazo, Fábio, eu acho que é uma tendência, não é? A gente precisa fomentar as feirinhas dos bairros, não é? Para que a pessoa não precise sair do seu bairro para ir comprar, para que não haja um movimento tão grande nas feiras principais de nossa cidade, certo? E a gente vai começar a fazer um estudo relacionado a isso para tentar implementar aí a médio prazo ou a longo prazo, que é uma tendência, não é, mundial. Maravilha. Secretário de Desenvolvimento Econômico de nossa cidade, e já ia lembrar aqui, sabe o quê? Desenvolvimento Econômico Sustentável, Urbanismo e Meio Ambiente. Vinícius, é um prazer enorme receber aqui em minha casa, nesse bate-papo, tá? Acredito que as suas informações, todas elas pertinentes e de interesse da população, muitas informações aqui de suma importância. Nós aqui, da redação do site Fábio Roberto Notícias, lhe desejamos boa sorte, sucesso, e eu acredito que essa transmissão do vereador Gerberson Moraes para o senhor realmente foi uma transmissão de bom grato pelo reconhecimento, pela competência e pela seriedade que o senhor tem à frente dessa importante pasta em defesa da nossa população. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa live. Fique à vontade para as suas considerações finais.
Não, Fábio, eu que agradeço aí a oportunidade, queria aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo Gerbinho aí, deve estar assistindo aí a nossa live, mandar um abraço também para o prefeito Mário Alexandre aí, e a todos aí que estão nos acompanhando aí, tá? Eu gostaria de encerrar falando um pouco sobre o agronegócio de nossa cidade. Ilhéus ainda é uma cidade que a nossa principal economia é o agronegócio, né? A gente está tentando se aproximar cada vez mais aí do agronegócio. Para você ter uma ideia, com toda essa crise, a gente tem enxergado que o cacau ainda, segundo os dados aí da CEPLAC, pode jogar ainda nesse ano 2 bilhões de reais em toda a região, né? Então, nesse momento de crise, vai ter fundamental importância esse dinheiro todo circulando aqui. A balança comercial ainda se mantém com a atividade do cacau. Quando o cacau vai bem, a economia vai bem. Quando o cacau não vai tão bem, a economia, né, também dá a sua bambeada aí. E a gente pretende se aproximar da turma do cacau, os chocolateiros aí, a turma que faz chocolate artesanal. Durante a crise, nós reconhecemos a importância do cacau, garantimos o funcionamento de toda a cadeia produtiva, desde a produção das fazendas de cacau, passando pelos distribuidores, pelos armazéns, pelos repassadores e as indústrias de cacau, que elas continuaram funcionando, garantindo aí também a economia de forma responsável e de forma a manter o equilíbrio da economia de nossa região, tá? Eu quero agradecer, eu me coloco aí à disposição, Fábio, sua, de todos os seus ouvintes. Lá na nossa secretaria portas abertas, a gente recebe a todo o cidadão, o contribuinte, o empresário, o investidor. Lá estamos de portas abertas para receber aqueles que queiram contribuir para a nossa cidade, seja com pequenas ações, seja com ações que possam vir a contribuir para o investimento e o empreendedorismo dentro de nossa cidade. Tá bom, meu amigo? Forte abraço aí, fique em paz, fique com Deus aí. Quero agradecer mais uma vez ao secretário Vinícius Briglia, grande secretário, amigo nosso, gente fina, gente do bem e também notável advogado na área tributária trabalhista. Muito bom. Dizendo que na próxima sexta-feira vamos estar recebendo aqui na live de Fábio Roberto a eminente secretária de Educação do município, a Eliane Oliveira, mais conhecida como Loura. Conhece, Vinícius, a Loura? Conheço demais, tem feito um trabalho excepcional à frente da educação. Ela reformando aí diversas escolas na cidade, construindo, eu digo que não é reforma, aquela foi uma construção, aquela escola lá de Pimenteira, né? Aquela escola que saiu lá no Fantástico, lá, a escola, hoje a escola que era da dor, a escola da alegria, ela teve a capacidade de seguir a orientação do prefeito Mário Alexandre aí. E eu quero mandar um abraço aí também para minha amiga Loura, a secretária Eliane aí. Eu vou estar assistindo sua live aí semana que vem, acompanhar ela aí. Muito obrigado, secretário. Bom final de semana, sucesso, muita luz, boa sorte para você. Obrigado, meu amigo. Forte abraço. Bom fim de semana aí para você também e para todos. Bom fim de semana. Tá, então, pessoal, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Vinícius Briglia, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, estaremos aqui recebendo a secretária municipal de Educação, Eliane Oliveira. Inclusive, já confirmou presença, vai estar com a gente nesse bate-papo, falar de muitas informações. Eu acredito que a secretária tem um volume bastante interessante de informações acerca da educação de Ilhéus. Quero agradecer pela audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco nessa segunda live no projeto Live com Fábio Roberto.
A todos, boa noite, bom início de final de semana, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau.